Brasil Fantasy Football apresenta Opções para Waiver Wire com Thiago Sena. Boa noite, meus amigos do Brasil Fantasy Football. Boa noite, caro Rui, responsável junto com o nosso presidente Caio pelo nosso podcast. Rui pediu não, né? Rui não pede, ele manda. E a gente aqui na redação obedece para fazer um pequeno áudio falando das dicas para o Waiver Wire dessa semana. Essa parte que a gente espera a semana toda para garimpar as pepitas que sobram para reforçar nosso time. Essa semana vimos lesões graves de dois excelentes quarterbacks que estão em praticamente 100% das ligas, normalmente de titulares, que são Drew Brees e nosso querido Big Ben. Então tá todo mundo atrás de quarterback. Vamos começar a nossa dica com os quarterbacks da semana. Amanhã, quando sair a coluna, vocês vão ver, como é nosso hábito, mais dados e estatísticas que embasam nossas recomendações. Hoje a gente vai falar passando os nomes para deixar o amigo, adiantar para o amigo quais são os nomes e deixar essa curiosidade para ler nossa coluna amanhã. Vamos lá, começando pelos quarterbacks. Primeira indicação é o Josh Allen, quarterback do meu Bills. Eu não entendo como é que ele não está em todas as ligas. Eu escalei ele de titular em algumas. Está muito badalado na pré-temporada, melhorou muito a qualidade do passe, mas ele tem uma outra característica, que ele corre muito. É um dos melhores quarterbacks correndo com a bola. E isso até atrapalha um pouco os running backs do time. Ele costumou no passado roubar muitos TDs dos quarterbacks. Tá matando a pau esse ano, é o rei de Nova York, ganhou no MetLife dos Jets e depois dos Giants e já se intitulou o rei de Nova York. Josh Allen pode ser escalado de titular tranquilamente no seu time. A outra indicação é o substituto do Drew Brees, Teddy Bridgewater. Já é um quarterback experiente e não é à toa que é o quarterback reserva mais bem pago da NFL. Parece até que os Saints já estavam adivinhando, né? Adivinhando não estavam, mas estavam se preparando para sobreviver caso tivesse alguma coisa com o Drew Brees. Jogando com Kamara e com Michael Thomas, qualquer quarterback pode produzir. E Ted B não é qualquer quarterback. Ele inclusive tem uma história de que negou uma transferência para Miami para ficar em New Orleans. Ninguém paga essa quantidade de dinheiro para um quarterback mais ou menos. Ele é bom e deve ser adicionado em suas ligas. Se vai produzir, é bom esperar uma semaninha para ver o que vai acontecer, até porque os Saints têm um jogo difícil essa semana em Seattle. Mas a defesa de Seattle também não está assustando mais não, então dá para usar, dá até um desespero para usar. Vamos ver. As outras duas recomendações são dois quarterbacks cheios de estilo, só por isso já merece ser adicionados. Primeiro é o nosso querido Jimmy G, Beautiful Jimmy, o quarterback mais lindo da NFL, um cara bonito desse jeito, jogando no meus Niners, merece sua consideração. O ataque dos Niners deslanchou, tá 2-0, jogando muito. Jimmy G é uma boa aposta. E o outro é óbvio, esse eu faço questão de adicionar no meu time, que é o mais estiloso, Gardner Minshew, dos Jacksonville Jaguars. Ele tá jogando decentemente, tá jogando bem, mas dá uma googlada, procure aí a imagem, a lata do cara. Ele tem um bigode mais sensacional que o Aaron Rodgers, se veste melhor do que Ryan Fitzpatrick. Como eu vi no Twitter, é o novo American Hero. Running backs. Tem um que não foi tão adicionado como eu esperava essa semana, Chris Thompson, dos Washington Redskins. Tudo bem que Adrian Peterson levou à frente e lidera o backfield, mas Chris Thompson ainda é o principal alvo do time. Tem 18 acionamentos em 2 jogos. Como o Washington deve jogar a temporada toda atrás no placar, vale a pena adicionar. A próxima indicação é uma que me dá muita alegria. Eu adoro o running back raiz, aquele que honra a missão de ser running back. E ninguém representa mais isso do que nosso querido Frank Gore, que além de tudo joga nos meus Bills. Frank Gore teve 20 corridas ontem, ele é interminável, só dá ele. Qualquer running back com esse volume de carregadas merece consideração. O único problema dos Bills, repito, é que você tem Devin Singletary, que ainda é o mais badalado, embora tenha tido menos corridas ontem, tenha saído um pouco machucado, e Josh Allen, que rouba alguns touchdowns. Mas Frank Gore também merece ser adicionado, assim como Carlos Hyde, que tomou a frente do backfield dos Houston Texans, 20 e poucas carregadas ontem também. É o cara. Duke Johnson ficou para trás e a tendência é que ele se estabeleça mais. Os outros dois, Raheem Mostert, running back do San Francisco 49ers, também teve. São Francisco botou um verdadeiro comitê ontem. Cada um teve aproximadamente 10 carregadas entre os titulares Matt Breida, Raheem Mostert e Jeff Wilson, que foi promovido do Practice Squad e roubou 2 touchdowns dos titulares. Mas Raheem Mostert merece a consideração do amigo. Matt Breida é o running back 1 e já está em quase todas as ligas também. E o outro é Peyton Barber, que tomou a frente do backfield de Tampa Bay, os Buccaneers. Deixou para trás Ronald Jones, coitado. Pelo jeito não vai ser mais nada na NFL. Peyton Barber também não é nada demais, mas teve uma quantidade de carregadas bem saudável, fez um touchdown, uma atuação correta. É um running back 1
campeão do time e, como tal, merece consideração. Vamos para os wide receivers. Primeiro, a dupla sensação do Kansas City Chiefs, Mecole Hardman e DeMarcus Robinson. Robinson fez 2 TDs longos, Hardman fez um e teve um de 70 e poucas jardas anulado por um holding de LeSean McCoy, por sinal, sem nenhuma necessidade. Então, também poderia ter 2 TDs. Os dois estão disputando aquela quantidade de touchdowns que ficaria normalmente para Tyreek Hill. Então, o próximo jogo é um jogaço. Kansas City contra Baltimore deve ser um jogo de placar alto, se espera, e de jogadas longas, porque ali no meio do campo vai ser difícil alguém produzir. Os 2 quarterbacks gostam muito de lançar, vai ser um jogaço e Hardman e Robinson devem fazer boas pontuações. O próximo é Nelson Agholor, dos Eagles. Alshon Jeffrey e DeSean Jackson, os dois saíram machucados. Agholor recebeu muitos passes, foi muito acionado. E com os dois, um dos dois fora, ou em piores condições físicas, vira o novo wide receiver 1 dos Eagles. Um time que passa muito a bola. Então ele e Zach Ertz devem ser os principais recebedores. Nelson Agholor pode ser titular do seu time. O próximo é Terry McLaurin, wide receivers do Washington Redskins, que foi bem adicionado essa semana, mas ainda está disponível em quase metade das ligas. Scary Terry teve mais uma boa atuação com muitos acionamentos. Então já é uma realidade, principalmente para PPR. E ele gosta da endzone. Tem cheiro de touchdown. Deebo Samuel, do San Francisco 49ers, também está em poucas ligas e teve uma boa atuação. Nessa mesma linha de alguns acionamentos e de boa química com o quarterback, a gente tem DJ Chark, dos Jacksonville Jaguars, emergiu como um dos principais, foi até melhor do que Dede Westbrook, e 2 partidas boas em seguida, embora tenha tido um jogo difícil de pontuação baixa, mas produziu bem. E o outro, DK Metcalf, do Seattle Seahawks, que tem um bom entrosamento com o quarterback. Vamos aos tight ends. Darren Waller, do Oakland Raiders, eu também esperava que fosse mais adicionado, mas também está disponível em pouco menos da metade das ligas. Se você achar na sua liga, pode acrescentar. A gente viu, como sempre com os tight ends, que é difícil você, fora dos 3 grandes, é difícil você ter um tight ends que produzam toda semana. O Waller tem uma produção decente, tem tido uma produção decente e deve melhorar, né? Vale a pena. E os outros 2, Will Disley, do Seattle Seahawks, marcou 2 TDs. Eu estava olhando e coincidentemente ele também foi indicação na semana 3 do ano passado, né? Mas não produziu tanto, salvo engano se machucou também, mas é uma promessa, tá um ano mais experiente e produziu bem. E o outro, Mark Andrews, do Baltimore Ravens, 2 TDs, embora no primeiro jogo ele tenha sido dos 3 tight ends de Baltimore o que menos teve snaps, mas já tá touchdowns em jogos seguidos e é o principal recebedor do time todo. Para terminar, uma coisa que a gente não costuma fazer na coluna, mas essa semana a gente vai fazer porque apareceram mesmo, que é recomendar kicker. 2 kickers chamaram a atenção. Joe Sly, do Carolina Panthers, que marcou 12 pontos na rodada 1 e 16 ou 17 nessa última rodada. O homem chuta de qualquer lugar, não erra, e embora o nome dele tenha 8 letras nos 2 nomes, só tem 3 consoantes, o resto é vogal. Isso aí deve querer dizer alguma coisa. E o time mais estranho, com a estratégia mais estranha da NFL esse ano, é o Arizona Cardinals. O novo técnico, Kingsbury, elegeu um kicker como o principal jogador ofensivo do time. Você ouviu bem, não é David Johnson, não é Larry Legend, não é o novo quarterback Kyler Murray. O time chega na zona de chute e ele tenta proteger aquela posição para Zane Gonzalez chutar. Não sei porquê. Kingsbury tem uma ideia que tá todo mundo comentando e estranhando, de que é melhor você chutar e assim você consegue controlar melhor o jogo do que você ir para jugular tentar um TD. Estranho, mas por causa disso o Zane Gonzalez está tendo muitas oportunidades. Então, se seu kicker também é constante, vale a pena você dar uma olhada. Eu nunca vi isso na NFL e pegou todo mundo meio de surpresa. Não sei se é uma tendência que vai se sustentar, mas tá aí. É isso, meus amigos. Essas são as recomendações da semana. Espero vocês na coluna de amanhã e mandem suas opiniões, suas queixas, e lembre-se do nosso lema. As recomendações aqui são sucesso garantido ou seu dinheiro de volta. É só cobrar o presidente Caio que ele manda. Um abração, boa sorte na semana 3. 3 já? Meu Deus, tá passando muito rápido o ano. Boa sorte na semana 3. Um abraço.